ele era apresentado no domingo à tarde. E foi, assim, teve uma grande audiência e muito aceito pela família e pelas pessoas, né, também pelos especialistas. E João dos Santos dizia assim: olha, nós vamos dizer que estamos falando de criança, que é para os adultos assistir, mas a gente está falando deles também. Em função disso, eu peguei temáticas que aparecem no programa, que são temáticas que se repetem, são, como a gente chama em pesquisa, grandes categorias, e pontuei nesse capítulo que eu apresento no livro do evento. E as temáticas são as seguintes: corpo, infância e sexualidade. E a visão dele, nessa visão de ideias inovadoras no campo da educação. E começo de novo falando a aceitação que nós devemos ter sobre a criança que habita em nós mesmos. Como grande psicanalista que ele não poderia se desvincular da infância e retomar, né, como ele fala que muitas vezes nós precisamos retomar o fio à meada, ou seja, a criança apresenta uma dificuldade, nós precisamos retomar aquela fase anterior para, né, que o desenvolvimento volte ao seu fluxo normal, né, o esperado. E, como eu já falei antes, nós vamos discutir isso muito à luz desses programas de rádio, que a gente está fazendo uma transcrição. Então, hoje nós temos desenvolvido a transcrição de todos os programas para que a gente faça uma cartografia dos conceitos utilizados por João dos Santos. E esse programa era intitulado Se Não Sabe Por Que Pergunta, e era feito com um psicanalista também chamado João Souza Monteiro, e foi apresentado de outubro de 83 a outubro de 84, porque logo depois João dos Santos adoeceu e não pôde mais prosseguir. Aqui eu volto, eles procuram limitar estas conversas às crianças, porque a seus adultos pensam que não estamos falando deles. Mas estamos, porque evidentemente os adultos, para serem adultos, tiveram que passar pela infância. E para falar de corpo, a gente fala do Freud, né? O João dos Santos vai buscar muitas das suas inspirações baseado na sua formação psicanalítica. E ele vai falar dessa relação entre o psíquico e o somático. Porque Freud, quando ele vai para estudar com Charcot as histéricas, que é onde nós devemos muito às histéricas, na obra psicanalítica, né, como vai se aprender, as queixas das histéricas, elas eram muito mais enfáticas do que o que aparecia corporalmente. Então, elas não tinham lesões, elas não apresentavam lesões, mas elas apresentavam sintomas. Então, tinham mulheres que ficavam paralíticas, elas não perdiam a fala, e elas eram tidas como pessoas que estavam dissimulando, como teatralizando. E Charcot diz para Freud: olha, você desconfia disso, nós não podemos, né, acreditar que isso não tenha procedência. Se essas mulheres apresentam esse sintoma, existe um outro lado que é o somático. Então, que o corpo humano, ele vai ter localizações do psíquico. O que ele estava dizendo era que a gente não pode banalizar as queixas, que a gente não pode banalizar o discurso do outro. E Coban, né, o historiador, ele vai afirmar que o século XX ele inventa o corpo, e a psicanálise vai adentrar, né, pela modernidade, quando a psicanálise vai apresentar que existe
uma instância que nós não temos controle, que essa instância é o inconsciente, e esse inconsciente ele também está no corpo, né? Sobretudo o nosso corpo, né, ele fala. E Freud, né, observando os corpos que Charcot mostrava, decifrou que a histeria de conversão e compreendeu que iria constituir o enunciado essencial dessa interrogação que viria depois. O inconsciente fala através do corpo. Então nós também, quando o nosso corpo adoece, ele também está nos dando mensagem que nós temos que parar um pouco para nos entender, para rever a nossa história. E João dos Santos, quando a gente fala do corpo, João dos Santos, ele vai retomando e ele vai trazendo exemplos. Um dos exemplos que ele trazia era do Picasso, que ele dizia que Picasso era muito engraçado porque ele era muito espontâneo, ele ria com o corpo todo, ele era como uma criança. E era por isso que ele tinha um lado muito criativo, porque quando a gente, muitas vezes, você vai racionalizar muito, você fica muito preso. Então, nós, quando estamos mais espontâneos, quando nós lidamos melhor com a nossa criança, evidentemente nós vamos ser mais criativos, mais comunicativos e mais fácil, né, de nos relacionar, porque as crianças, elas são mais verdadeiras, né, são dessa espontaneidade. E ele dizia que o Picasso, como vocês podem ver nessa citação, ele era um bocado infantil, mas o infantil que era, não era do lado mau, era do lado bom. Quer dizer, ele valorizava, em outras palavras, ele valorizava as pessoas que ainda tinham uma vinculação com a infância, uma vinculação com essa infância, com a minha história, né? Como eu falei anteriormente, com essa empatia. Eu consegui me colocar, me relacionar também com o outro, eu também entendo a infância do outro. Muitas vezes, quando as pessoas apresentam uma dificuldade, você vai perceber que é na sua infância. Se eu consigo ter uma posição empática com ela, eu consigo me colocar no lugar dela e perceber que foi algum acidente de percurso que teve nessa infância. É por isso, né, que a psicanálise ela vai se debruçar no inconsciente, nesse inconsciente que a gente não tem muito controle, que nós somos movidos por ele. As razões que nós estamos aqui também são movidas muito pelo nosso inconsciente. O Jung se assustava muito, já muito velhinho, o Jung se assustava muito com a dificuldade que nós temos de procurar nos conhecer. Porque assim, é como se isso aqui tudo fosse inconsciente, um pontinho ali fosse a nossa consciência. Então a gente é muito movido por um lado que muitas vezes se chama um lado sombra, que nos boicota, que a gente não entende por quê, que a gente faz as coisas, toma determinadas decisões. E à medida que a gente vai se debruçando sobre o nosso autoconhecimento, nos favorece muito as nossas convivências e também a nossa vida profissional, a nossa vida afetiva, a nossa vida familiar. O João dos Santos, ele traz um texto que o João Costa falou aqui de manhã, a Corpo, a Forma e o Conflito, que ele vai colocar, né, que ter corpo é ter um organismo que funciona em termos de fazer funcionar o seu interior sensível aos estímulos externos, ternos ou agressivos, um corpo que seja suscetível de estabelecer uma conexão entre essa vida interior e a superfície cutânea, os membros, os órgãos internos. Então, como a Fabiane falou aqui, né, na infância, a criança vai se constituindo, que é a etapa do desenvolvimento primordial, que a criança está muito aberta através do próprio corpo. A criança se significa porque ela estabelece uma relação com a mãe. A partir da amamentação, a criança estabelece uma relação com o outro e ela vai se constituindo, porque a mãe também vai passar uma mensagem que não precisa dizer, essa mensagem é inconsciente. Nós, para nos constituirmos, para estar um dia aqui, eu me lembro de um professor
quando eu fazia a formação psicanalítica, ele dizia: foi preciso que alguém dissesse que a gente era bonitinho, que a gente era engraçadinho, que a gente era importante. Nós estamos todos aqui hoje porque teve investimento amoroso, investimento afetivo, investimento de tempo. Qualquer que seja os acidentes de percurso que aconteceu, mas nós devemos a nossa subjetividade, a nossa forma de ser, pelo investimento que foi feito por essas pessoas, por a mãe ou a mãe substituta, ou quem quer que seja, que tenha sido a pessoa que ocupou o lugar das figuras parentais. E aí que João dos Santos apresenta também um aspecto que eu acho muito relevante, que nós temos nos debruçado bastante nas nossas pesquisas, é o conceito de família alargada, que hoje as escolas têm tantas dificuldades, muitas vezes, de lidar, que a gente tem muito preconceito. Qualquer que seja a família, se a criança estiver confortável nessa família, é importante que essa família, é importante que a gente respeite essa configuração, porque ela é que está cuidando da estruturação, da subjetividade dessa criança. Então, é importante que, independente, família homoafetiva, família monoparental, família reconstituídas, mas o importante é que a criança tenha pessoas investindo nela com afeto e fazendo sonhos para o futuro. Quem é que você vai ser quando crescer? Sabe? Olha, você é importante. Olha como ele aprendeu. Isso são frases que a gente acha que é irrelevante. Muitas vezes a gente está com as crianças, elas vêm mostrar um desenho que a gente diz: mas puxa, como está bonito o teu desenho. Aquilo você está dando, né, uma injeção de ânimo para aquela criança, para ela investir no processo dela de aprendizagem e no processo dela de né, de valorização a si mesmo. Essa questão da família permeia também o que a gente vai chamar de educação sexual. Porque a gente pensa que a sexualidade é tratada na obra do Freud, ela é uma sexualidade que está muito restrita. Eu vou fazer amor, eu vou transar. Não é só isso. A sexualidade, ela está no nosso corpo inteiro e também está permeando as questões cognitivas, a nossa forma de aprender. Quando as crianças fazem perguntas de como os bebês vêm ao mundo, é para além dessa explicação. A criança, ela já criou teorias, ela já desenvolveu teorias. E isso faz parte de uma criança saudável aprender a pesquisar. O desejo de aprendizagem. Nós fazemos pesquisa porque nós cultivamos esse desejo de aprender. Nós fazemos pergunta para o mundo porque nós fizemos essa pergunta: como é que o bebê vem para o mundo? Eu nasci de onde? Da barriga da mamãe. O que é? Eu comi um caroço de feijão, que foi a mamãe engravidou de um caroço de feijão. Meu filho teve uma época que ele dizia assim: mamãe, engorda bem muito para ver se aparece um bebê na tua barriga. Ele não admitia, né, outras questões, porque também, até para a gente falar para a criança sobre a questão de como os bebês vêm ao mundo, existe também formas da gente contar, né? A gente tem que respeitar o momento que a criança está. Eu tenho uma fórmula bem básica. Eu faço assim: o que é que você sabe sobre isso? Né? O que foi que lhe contaram sobre isso, para não ir além? Porque às vezes a criança também não suporta que vá muito além, não precisa muita informação, não. Você dá a informação na conta certa. Então, sempre que uma criança me faz uma pergunta como essa, eu pergunto assim: o que é que você sabe sobre isso? Acho que isso para os professores é muito importante. Mas a gente não pode fugir de ter essas respostas, porque essas questões de tratar honestamente, nós estamos também desenvolvendo um vínculo de honestidade. E outro aspecto, né, que o João dos Santos traz. Eu tenho uma passagem do livro dele que eu adoro,
que é inicial de educação, que ele vai dizer por que é que os caracóis são ingênuos e estúpidos. Ele tem um texto que ele fala nisso, né? Eu vou ler porque eu acho muito bonitinho. O caracol, coitado, é lento, não tem malícia e, portanto, estúpido. Tinha que ser. Estava escrito na sua estrutura genética. E está. Os meninos ingênuos são estúpidos ou fazem-se. São estúpidos ou fazem. Vamos fazer, então, educação sexual para os tornar inteligentes. Se entender por educação sexual, criar, como fazem os heresiculturistas, uma barreira elétrica intransponível, ou como fazem os pedagogos intelectualistas, uma barreira científica, conhecida da anatomia dos órgãos reprodutores, então, caracóis ou meninos, é como se criássemos caracóis. É educação para ingenuidade e para estupidez. Felizmente que os meninos não vão nisso, porque com barreiras intransponíveis não se criam pessoas inteligentes. E eles são-no potencialmente. Para se criarem pessoas inteligentes, é necessário quantos sacos de barreira. Barreiras que permitem a autorrepressão dos impulsos e que permitam, simultaneamente, que a imaginação funcione. Eu acho que no meu modo de ver, essa passagem do livro do João dos Santos, que ele vai falando dessa importância da educação sexual de uma forma que todo mundo entenda, sem precisar se debruçar nas obras dos psicanalistas, estão nos dizendo que nós não podemos dizer, por exemplo, que é pecado pensar sobre sexo e inibir essa curiosidade, a curiosidade intelectual. Freud João dos Santos, ele vai se remeter a isso, devido a ele ter como base um conceito muito caro para o Freud, que é o complexo de Édipo, que ele vai falar do desenvolvimento psicossexual e vai falar como essa relação papai e mamãe vai interferir nas relações posteriores que nós temos com as pessoas que nós vamos encontrando pelo mundo. Então, quando a gente vai conhecer, muitas vezes escolher um namorado ou uma namorada, nós fazemos a partir dessa primeira experiência afetiva que nós temos. Ela é o nosso grande registro. Como nós nos relacionamos com os nossos professores, também é a partir dessa relação, porque relação professor-aluno ela é uma relação transferencial. Então, essa grande matriz é que vai forjar a nossa personalidade, ela que constitui a nossa personalidade. E a nossa relação com as outras pessoas, com as pessoas que nós vamos nos deparando pelo mundo. O que vai dizer o que eu vou ter facilidade com determinados tipos de pessoa ou não. E a partir dessa relação transferencial, nós vamos entender, né, também os conflitos em sala de aula. Uma das questões que a psicanálise traz, né, é a questão de que você não deva se sentir muito lisonjeado se um aluno gosta muito de você, porque não deixa de ser uma projeção, é como os psicanalistas. Nós sempre estamos trabalhando dentro dessa linha, que seja a linha de transferência, aspectos negativos e os aspectos positivos que os alunos projetam sobre nós, porque nós também projetamos nos alunos. Tem alunos que vão nos incomodar, tem alunos que vão nos instigar a repensar a nossa posição. E nós temos que nos lembrar que nós somos adultos. O adulto ele já aprendeu a se conter. E é por isso que nós estamos ali naquele papel, para aprender a se conter e a lidar, a ensinar a se conter e a lidar com as emoções. Então, eu
trago aqui outro aspecto que é o estudo da subjetividade da criança, né, que ele vai trazer voltado para a totalidade do ser. E ele nos convida, justamente por isso, a olhar com a criança como de uma forma indissociada e o desenvolvimento de uma forma harmônica em todas as direções. Daí ele vai enfatizar também a importância da família alargada, como todos nós sermos responsáveis pelas crianças. A responsabilidade de educar um filho não é só do pai e da mãe, é da sociedade inteira, porque isso representa o nosso futuro. Então nós temos a responsabilidade não só com as pessoas da nossa família nuclear, nós temos uma responsabilidade com as crianças como um todo. Por isso também nós temos que trabalhar, né, olhando a criança como um todo, com as equipes interdisciplinares, atuando para uma melhor compreensão e um melhor atendimento. Muitas vezes não é só o pessoal da área psi, né, quando eu falo psi, falo psicólogo, psicanalista, ou nutricista, que vai ter mais acesso à criança. Às vezes uma pessoa da escola, ela consegue vincular melhor com a criança do que nós. Então a gente precisa ir buscar esses caminhos para favorecer o desenvolvimento das crianças. Então eu encerro aqui a minha fala, agradecendo a atenção de vocês e me colocando à disposição para responder qualquer dúvida e convidando vocês a se aprofundarem na leitura desse referencial, que eu acho que vem acrescentar uma nova dimensão nos cursos de pedagogia, nos cursos de psicologia. Mais uma vez eu reforço essa articulação que ele faz sobre essa dimensão de um ser racional, um ser cognitivo e da emoção, dessa perspectiva do inconsciente. É muito rico para um pedagogo, porque como psicólogo eu posso dizer que eu vou trabalhar apenas numa perspectiva. Eu posso dizer, olha, eu vou atender um paciente voltado para a psicanálise. Pode outro colega da psicologia dizer, eu vou trabalhar apenas com os aspectos cognitivos, então eu vou trabalhar na abordagem cognitiva, não me interessa. Mas ao pedagogo é dada a missão de trabalhar tanto nessa dimensão cognitiva quanto na dimensão subjetiva. Então você, quando recebe seu aluno em sala de aula, eu brinco sempre nas minhas aulas, você recebe o kit completo, entendeu? Você não vai dizer, olha, na minha porta da sala de aula, deixe seus problemas para lá, pensando que essa dimensão que antigamente se pensava, os professores não têm que lidar com esses aspectos. Isso não procede. Hoje, né, nós ampliamos o nosso olhar e nós temos que dar conta de muitas discussões, inclusive orientar as famílias. A escola é um espaço também para a família estar presente. Nós temos que repensar a nossa atuação no âmbito escolar, envolvendo as famílias, envolvendo a comunidade, porque nós, a criança, é o que tem de essencial para a gente, é o nosso futuro. Muito obrigada. Alguém gostaria de apresentar alguma questão para a mesa? Fazer alguma pergunta? Ainda temos um tempinho. Eu vou pedir para o colega falar no microfone. É o quê? Que é para ouvir? Vocês, professor, não falar algo, por favor, se apresente. Boa tarde, já boa noite, né? Já quase, boa noite. Boa tarde. Eu sou professor, sou da escola, ensino lá no GH2, no perímetro irrigado. Então
eu ouvi os colegas professores falar muito dessa questão da psicanálise, dessa questão da gente tratar o aluno da forma carinhosa, o emocional, né? Isso dificulta muito para a gente, porque a gente não teve esse ensinamento. Nós não tivemos essa capacitação para lidar com esse desafio, né? Mas eu pelo menos vim para esse congresso para ter esse conhecimento. E queria muito da parte dos colegas professores, né, me aprofundar nessa questão de você levantar o emocional e fazer com que o aluno ele tenha mais interesse pelos conteúdos que a gente faz na sala de aula, que a gente cita na sala de aula. Então a gente tem essa dificuldade de você fazer com que o aluno se concentre, né? A concentração do aluno, que é muito interessante nesse aspecto. Então eu fiquei muito satisfeito com isso e acho que eu tenho alguma coisa agora, depois que eu vi vocês, para nós implantar na sala de aula. Fico muito agradecido. E a pergunta que eu gostaria de fazer como eu vou instituir esse emocional na sala de aula? Para a colega professora. Qual é a série que o senhor ensina, professor? Pronto, os adolescentes, não é isso? Obrigado. Por nada. Uma pergunta que é para a gente juntar. E, olha, o professor não disse o nome. Danilo? Professor Danilo. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Não, só o professor Danilo aqui, a representante feminina. As mulheres, por favor, assim, disseram hoje que a banda estava tocando para as mulheres. Boa tarde, quase boa noite, mas boa tarde ainda. Luzilange Maria de Araújo, meu nome, mais conhecida como Lulu. Sou professora de História e também pedagoga. E hoje a gente está ali assumindo a Secretaria de Educação, mas a nossa maior preocupação, eu penso, em relação a essa questão da temática, de trabalhar principalmente num dos debates que foi discutido aqui, a questão do corpo, né? E a questão da dança em si, você trabalhar o corpo do adolescente, como é que você vai fazer essa leitura do corpo, né, no adolescente, e principalmente essa questão do corpo, infância e sexualidade. Eu penso, e acredito que a maioria dos nossos colegas, eu vou fazer aqui pescar um pouquinho o que o professor Danilo disse em relação à formação. A nossa educação ainda é muito bancária, embora estejamos em pleno século XXI aí, né, já em 2017, mas nós ainda somos muito ligados à educação bancária, sem as formações que vêm para a gente são formações muito pequenas e principalmente num país que infelizmente não é um país de leitores. Nós também não gostamos de ler, né, de se aprofundar no assunto. Fora aquela necessidade que o professor hoje tem que trabalhar para sustentar a sua casa e não tem condição suficiente para qualificar, para conhecer melhor e com isso se dar melhor em sala de aula. Mas quando eu vi a temática me interessou muito, porque em 2015 eu tive um privilégio de participar
Na escola que eu trabalho, escola pública, eu trabalhava, Manuel Antonioni, e lá nós criamos uma temática que tudo é história. E o que mais assim, achei mais interessante naquele momento foi a questão realmente de você descobrir todos os talentos dos nossos alunos, né, em relação à matemática, português, mas o que mais chamou mais atenção, a gente não sabe trabalhar isso, é a questão da sexualidade mesmo, e que é um processo histórico, e que nós não fomos preparados para trabalhar isso em sala de aula, né? E aí a pergunta é, o que nós, enquanto professores, aí eu vou puxar assim para a minha sardinha, enquanto historiadora, né? Ou mesmo pedagogo, o que é que o professor, como é que nós vamos trabalhar de fato a sexualidade na sala de aula, sem de forma nenhuma agredir as famílias, que por si só não estão acostumados com essa nova temática que está aí nas mídias e que está diretamente influenciando na aprendizagem do aluno. Obrigada. Essa pergunta é para a mesa. Alguém mais? Mais algumas meninas? Mais alguém gostaria de fazer? A gente formar um bloco de 3. Eu disse às meninas, mas também, se os rapazes quiserem também fazer pergunta, a gente está aqui aberto. Continua aberto. Bem, acho que a gente fica... Eu vou tentar, né, responder o professor Danilo e passo depois, em seguida passo para os colegas complementarem. Realmente a sexualidade, as pessoas, né, veem de uma forma muito complicada, mas não tem, assim, nós vivemos, tudo que a gente faz está relacionado com a nossa sexualidade, como nós estamos no mundo, como nós nos comportamos, agora como eu chamei vocês, os meninos, as meninas, e os adolescentes, eles estão no momento de constituir a sua identidade e, inclusive, a sua identidade como homem ou como mulher, ou como bi, ou como o que quer que seja as opções que tem, como trans, como agora a novela das 8 coloca. A escola ela não pode fugir dessa discussão, né? Não tem como as famílias se melindrarem quando, assim, eu acho que a nossa televisão aqui é muito erótica, né? Vocês é quase como você vê nas novelas, não precisa qualquer horário, é muito erotizado. É tão erotizado que nós temos aqui um fenômeno que acontece muito mais no Brasil do que em qualquer outro país que eu tenha conhecimento, que é uma coisa chamada puberdade precoce. Os meninos menstruam mais cedo, né? E, então, as características secundárias sexuais, elas afloram mais cedo. Afloram mais cedo por quê? Porque aquilo ali, ela é estimulada através da hipófise. Então, é muita estimulação, é muito contato visual. Né? Uma criança, ela está permanentemente sendo bombardeada por informações. E também, se você for para a internet, também lá está cheio. São várias, né? Você tem vários vídeos para todos os gostos, para todos, né? Para todos que você quiser. Eu penso que a única forma de tratar o assunto é com honestidade. Os jovens apreciam muito a honestidade. Eu tenho uma disciplina, eu ministro uma disciplina na graduação, é uma disciplina que ela se chama Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem na Adolescência. Não penso que meus alunos, eles são muito mais velhos, eles hoje crescem muito cedo
nos cursos. Eu tenho um aluno de 16, eu já cheguei a ter aluno de 16 anos, 17 anos, que os pais acham que quanto mais cedo eles entram na universidade, melhor para o futuro. E eles vão com todas essas dúvidas. E a forma que a gente encontra, que eu encontrei para prepará-los minimamente para a docência, foi um tratamento honesto das questões. Então eu estipulo, eu estou dizendo para vocês qual foi o caminho que eu tracei como professor. Eu desenvolvo seminários temáticos. E nesses seminários temáticos, discuto com eles quais são, né, os assuntos para eles mais relevantes. Então eu tenho um seminário sobre homossexualidade, sobre doenças sexualmente transmissíveis, uso indevido de droga, gravidez precoce, violência familiar, dentre outros, assim, né, a influência das novas tecnologias na educação. E esses seminários, todos os alunos, eles formam as equipes e eles aprendem. E é impressionante você ver que ninguém falta a aula. É mais fácil eles faltar a aula que eu ministro do que a aula que eles vão dar. Uns assistem às aulas dos outros, eles ficam extremamente estimulados. E já chegou alunos para dizer assim, professora, nós queremos isso, porque a única disciplina que a gente discute esses temas, porque como é para licenciatura, a licenciatura tem alunos da química, da física, da biologia, onde são tratadas essas questões que são humanas, que faz parte da humanidade, do nosso processo de humanização. Então, o tratamento honesto é o único caminho que eu encontrei até hoje, é ter o tratamento honesto sobre essas questões. Falar do corpo, o corpo dele expulsa. Gente, é muito hormônio ali pressionando. E nós temos uma cultura que é muito erotizada. É muito apelo. Então eles têm que, de repente, eles se tornarem homens, de repente eles terem muitas namoradas, terem que fazer sucesso, ter muitos namorados. E é muita pressão para concomitante você ter um jovem também definindo a sua vida profissional. Eu penso, sabe, professor, que o tratamento da emoção, ele vem também pelo falar, né? Não é obrigado a ser só em sala de aula. A gente conversar, às vezes eu passo e vejo um, eu digo, o que foi que aconteceu? Tá tudo bem? Sempre depois da sala de aula tem um mais tímido, porque hoje é uma realidade. A nossa juventude, ela está depressiva. Depressiva porque nós não temos perspectiva de futuro. O que é que nós apresentamos? Qual é a perspectiva de futuro que nós apresentamos para os nossos jovens? Se eu não tenho um amanhã, eu vou ser violento. O que é que eu tenho para o futuro? Eu vou viver o aqui e o agora? E a gente precisa trabalhar nesse sentido de valorizar esse percurso. Eu tenho trabalhado nesse sentido. Acho que aqui tem pessoas muito inteligentes, muito competentes, que eu acho que tem uma grande vivência, também pode ter em outros. Outra coisa que eu diria para você, colega, é que a família ela precisa entrar na escola e também discutir, porque os pais também não sabem lidar com essas questões. Os pais também estão atônitos. E a gente precisa, né, parar para discutir. Não existe eu dizer assim que uma saída, assim, pronto, faz isso que dá certo, né? Como aquela receita bacana de família que a gente tem, que tem uma comida bem gostosa. Não dá certo. Cada escola ela vai ter uma forma de lidar com as famílias. Nós vamos ter que discutir, fazer projetos individuais. Mas eu acho que nós não podemos distanciar os pais da escola. Os pais têm que estar como nossos parceiros. Aí sim, aí a gente consegue afinar mais o passo. Bom, quando o colega pergunta como trabalhar, como me preparar para dar apoio emocional aos meus alunos, eu lembrei aqui de Valon. Valon sempre, quando ele fala do professor,
ele pensa no professor como espelho, né? Então, assim, as atitudes do professor, o modo como ele, a segurança, o modo de como ele se coloca diante do aluno, aquilo é afetado diretamente para o aluno. E eu sei que você fala do seguinte: eu não sei esse assunto, não consigo dar apoio emocional. Eu penso assim, que a gente só pode dar aquilo que a gente tem, evidentemente. Como é que eu vou mediar algo que não perpassa em mim? Como é que eu vou colocar algo que eu não sei lidar com aquilo? E assim, existe, quando a gente não sabe de uma temática, existem vários mecanismos, dispositivos possíveis, principalmente dentro da escola. Você é da escola pública, municipal ou estadual? A municipal. A colega também é municipal? Ah, tá. Pois é, eu pensei que eu ia dar uma sugestão se fosse estadual, porque a Secretaria da Educação hoje, ela tem uma célula chamada de diversidade, e essa célula ela tem vários dispositivos que eles vão para onde, do lugar que chama, vai até lá. Tem oficinas de sexualidade, oficinas de mediação, de conflito. Então, existe isso. Mas eu acredito que, mesmo vocês não tendo acesso a isso, a gente às vezes pode criar dispositivos. Como é que eu vou lidar com uma coisa que eu ainda não sei? Também não vou aqui dizer para você, vai estudar, vai ler, vai aprender. Não é bem por aí. Mas eu penso que a escola é um lugar de construção. Se reúne com outros colegas, façam rodas de conversa, converse sobre isso. Pensem em questões como ver um filme sobre aquele tema e discutir, ler um capítulo de um livro e discutir. Eu penso que na coletividade, com os pares, a gente consegue chegar em muitos lugares que às vezes a gente não chegaria só. Essa é a minha, assim, é o que eu penso que poderá ser possível. Então, caros colegas, trago um pouquinho da minha experiência, não no ensino fundamental e médio, mas como a professora Patrícia coloca, nós recebemos na universidade adolescentes, 16, 17 anos, muito precoce muitas vezes, o entendimento de que quer fazer uma profissão e se fazer profissional, e vem com um turbilhão de emoções, é um corpo que pulsa, muitas vezes questões exitosas, mas questões de rejeição desse corpo, que é o corpo do adolescente. E eu acredito muito, quando a gente trabalha dentro da escola, e eu digo escola, universidade, com programas tutoriais acadêmicos, que a gente possa ver não só o coletivo, mas também o aluno no seu processo de singularidade. Eu costumo muito, eu sei que a gente tem um material denso para ministrar em sala de aula, o meu curso é um curso da área da saúde, ele lida muito com a questão da sexualidade, em todas as nuances do fisioterapeuta. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos uma disciplina que é a parte de saúde coletiva na atenção primária, que eles vão para postos de saúde, eles vão fazer visitas às unidades que assistem as pessoas que contraíram HIV/AIDS, DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, e transexuais, travestis, profissionais do sexo. E não pensem que eles não se assustam como os pequenos, mas eles se assustam também. E a gente precisa lidar, como a professora Patrícia falou, com a honestidade. Então,
Se a gente não fala, a academia, a escola não fala, se a família também não fala, ele vai procurar em outros locais, nas mídias, e muitas vezes ele pode ter uma interpretação deturpada sobre aquela questão. Então eu acho que é sentar, é o olho no olho, é aquela linguagem horizontal da roda de conversa, não aquela linguagem vertical. Aí eu cito Paulo Freire, que na educação de adultos a gente tem que falar com a pessoa no mesmo nível, daí o termo horizontalidade do diálogo, e conversar, né? Muitas vezes, por exemplo, eu entro num ambulatório de disfunção do assoalho pélvico, onde eles vão assistir um toque vaginal numa mulher que teve uma ruptura de útero, né? Então eu tenho alunos que têm 22 anos, 16 anos, 17 anos, e eles vão ter que vivenciar aquilo como fisioterapeuta. Então antes eu chego, eu converso, eu digo como é que eles têm que se portar, né, para que eles possam começar a trabalhar essas questões que não vão fugir dessa esfera profissional e pessoal. Então eu acredito muito nas rodas de conversa, nesses programas tutoriais acadêmicos, em que quando o professor muitas vezes não consegue, então chamar uma equipe para trabalhar junto esse aluno e essa família. É o que nós temos para contribuir. Obrigada. Nós agradecemos, acho que não tem mais perguntas. Nós agradecemos aos colegas a contribuição, a valorosa contribuição. Agradecemos ao auditório, aos nossos colegas também pelas perguntas. As perguntas sempre nos levam a pensar. E a presença de vocês. E amanhã nós vamos retomar as nossas atividades na Escola Estadual Valfrido Monteiro. Às 9 horas da manhã nós teremos a primeira mesa. Ok? Muito obrigado, um bom descanso e até mais.